E aí, meu povo do nono ano, pessoal do 901, 902, tudo bem com vocês? Tudo certo? Todo mundo aproveitou o final de semana? E é isso aí, todos lá assistiram um vídeo lá no WhatsApp que eu coloquei pra vocês da Primeira Guerra Mundial, todo mundo entendeu? Todas as dúvidas sanadas? Então vamos dar continuidade, pessoal, vamos lá que hoje tem mais! Vamos lá, pessoal, pra gente falar agora sobre Revolução Russa, beleza? A gente vai ver coisas importantes sobre a Revolução Russa que a gente falou também lá na Primeira Guerra Mundial, beleza? A gente vai ver algumas características que eu falei da Primeira Guerra Mundial agora em Revolução Russa. E aí todo mundo para e pergunta, né? Se pergunta assim, calma aí, pô, vi, tá lá, Primeira Guerra Mundial é importante, o mundo vai mudar, vai ser uma primeira guerra onde todos os países vão participar, onde a tecnologia vai mudar. É interessante. Agora, qual a importância de eu estudar a Revolução Russa? Né? A gente primeiro tem que entender que a Revolução Russa, assim como a Revolução Francesa, ela vai derrubar também uma monarquia, né? E essas revoluções que derrubam monarquias são importantes. Mas além de derrubar uma monarquia, a Revolução Russa, ela vai dar origem, depois do que a gente vai ver, a União Soviética, né? E vai ser tão importante quanto para a nossa história daqui para uns anos. Então a gente vai ver a origem disso principalmente na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria e em vários outros conflitos que vão se arrastar pelo mundo, porque a gente vai ter uma divisão ideológica. Só que tudo isso, galera, vai começar agora com a Revolução Russa, beleza? E a gente vai começar a ver isso a partir de agora. Lembrando que, antes de começar nessas aulas, eu coloquei para vocês lá no arquivo do CIA, né, um arquivozinho PDF, um resumidão de tudo dessa aula, beleza? Lá em PDF bonitinho. E vocês também podem acompanhar no livro. Qualquer dúvida, eu vou estar postando esse vídeo aqui para vocês e vocês perguntem lá no WhatsApp da turma, beleza? Primeiro, dentro do horário, beleza? E segundo, não respondo no privado para vocês, tá bom? Com todo o amor com vocês, mas não respondo no privado, galera, porque senão fica impossível de querer conseguir responder para todo mundo. Show? Então vamos lá, galera, vamos começar em Revolução Russa. Primeira coisa para a gente começar a falar sobre a Revolução Russa, a gente tem que entender a Rússia nesse período, né? Lembrando que a gente está falando do século 20, início do século 20, então a gente vai falar de 1905, 1917, que a gente vai ver que vai começar a Revolução Russa em si. A gente vai falar até 1920, beleza? Então tenham na cabeça que a gente vai falar de 1900, beleza? Até 1920, mais ou menos esse período que a gente vai entender como é que vai ser construída essa Revolução Russa, o processo da Revolução Russa e as consequências dela em si, beleza? Então vamos começar aqui do iniciozinho, né, da primeira parte, vamos falar como que era essa Rússia antes da Revolução, beleza? A Rússia nesse período, galera, era uma monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? É onde o rei vai ter todos os poderes, certo? Aquele que usa a coroazinha bonitinha lá e fala, eu sou rei, vai ter todos os poderes. E para isso, para ele ter todos esses poderes, ele vai ter que ter um acordo geral, um consenso geral entre os outros senhores feudais. Então, primeiro, a Rússia vai ser uma monarquia absolutista e vai ser uma monarquia, né, com características ainda feudal. O que é isso? Você vai ter pequenos proprietários, vai ter pequenos bairros, melhor exemplo assim, bairros, aonde vai ter uma pessoa que vai comandar. E essa pessoa vai ser comandada também pelo rei, assim como essa pessoa também vai gerar uma relação de poder com o rei. Então você vai ter servos, você vai ter camponeses, você vai ter pessoas muito pobres, principalmente na Rússia, nesse período, beleza? Então vai ser uma monarquia absolutista, vai ser uma Rússia feudal, né? E essa monarquia absolutista tem um nome na Rússia nesse período, que é chamado de czarismo. Bom, então vamos aprendendo, vamos lidando já com esses termos. Então beleza, a gente falou sobre monarquia absolutista, a gente falou sobre o feudalismo e agora a gente vai falar sobre esse czar, né, que vai ser o rei da Rússia nesse período, que vai ser o Nicolau II, lá da família dos Romanov. Calma aí. Ó, Nicolau II vai ser o czar, né, que é igual ao rei. Ele vai ter todos os poderes, então ele vai ser o imperador russo, tá bom? E além disso, ele vai ser da família dos Romanov. O que é isso? Existe famílias, né, que vão sucedendo ao trono, né, chamada de dinastias. E essa justamente é a dinastia dos Romanov, beleza?
E aí, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, lembrar que eu falei para vocês lá em Primeira Guerra Mundial, que esses impérios fizeram acordos, né? O que a gente falou sobre lá, período de paz. E aí, olha só, uma coisa engraçada, o Nicolau era primo do imperador da Alemanha e primo do imperador da Inglaterra. Engraçado, né? Todo mundo os três são parentes. Por quê? Essas famílias imperiais, principalmente, elas casavam uns filhos com os outros, né? E assim acabavam formando grandes famílias, tá bom? Então, por exemplo, o Nicolau se casou justamente com a Catarina, né? Da Áustria. E aí por diante. Então eles iam casando com as próprias as famílias de outros reinos para formar alianças, beleza? Vamos lá, então o outro ponto a gente vai falar principalmente sobre a crise política, social e econômica que vai ocorrer na Rússia nesse período. Primeiro, se lembrando que eu falei que a Rússia era feudal, e a gente vai ter uma coisa, uma Rússia totalmente pobre, aonde as pessoas vão viver na pobreza, onde você vai ter muitos camponeses, 80% da população toda da Rússia naquele período vivia no campo. Beleza? E o que acontece? Você tem pessoas ali num sistema feudal, onde ela trabalhava para conseguir alimento. Era assim que era a vida. Eu trabalhava para um senhor de terras, e esse senhor de terras me dava uma parte do que eu produzia de alimentos. Então, esse é o exemplo principal dessa questão de pobreza. Só que a gente já está vivendo num mundo industrializado, que eu passei para vocês sobre Revolução Industrial, beleza? A gente já está vivendo num mundo industrializado, onde as pessoas trabalham nas fábricas, onde as pessoas trocam o seu suor pelo seu trabalho, beleza? E aí, qual é o grande problema disso? Começa a gerar uma crise econômica, por quê? E uma crise social, porque você precisa de dinheiro para você trocar. Como que você vai viver num sistema feudal, como as pessoas já vivendo num sistema capitalista livre, né? É complicado. Então, isso vai gerar um conjunto de crises. Essa crise política vai ser porque o Nicolau ele não sabia administrar direito todo esse Império Russo, ele não era um bom administrador, e lembrando que o rei ele precisa ser um bom administrador, galera, tanto político quanto social e econômico. E aí começou a gerar justamente uma insatisfação por parte das outras elites em relação ao Nicolau. Segundo, né, é a social, porque as pessoas já estavam querendo brigar por melhores condições sociais, acabar essa monarquia absolutista, acabar um sistema feudal que ainda existia na Rússia. Lembrando que a gente está falando de 1900, 1905, 1910, 1917, onde vai cair justamente o Nicolau. Então vamos lá. E aí a gente vai ver que essa sociedade vai começar a questionar, e um dos principais caras que vai falar sobre isso vai ser alguém que eu vou falar justamente muito importante, que vai ser Lenin, beleza? Lenin vai ser um cara que vai justamente bater muito nessa monarquia russa, tá bom? Nesse absolutismo russo. E aí ele lutava muito contra esses senhores feudais, essa forma de se fazer a política, e ele queria um conjunto de igualdade social. E aí, por último, também a gente vai falar sobre economia. Por quê? A economia russa era boa parte no campo, né? E lembrando que a gente está falando já de indústrias, e você precisa de indústrias. E aí você vai ter um rei que não vai saber administrar nada, que não vai saber conseguir conciliar as suas posses com a melhor administração para o seu povo, e o seu povo vai começar a questionar justamente essa posição do rei, né? Então a gente vai vendo que uma coisa vai ligando a outra. A gente falou de política, que uma administração política e social. A gente está falando de social, porque você está vivendo numa crise social entre o povo em relação ao rei, em relação ao poder, né? Uma questão de como viver. E a gente está falando também de uma questão econômica, de como você ganhar valor nesse país, né? Como esse país se tornar rico enquanto você tem uma sociedade pobre, quando você tem pessoas que vivem no sistema feudal. Beleza? E aí a gente tem um outro problema também, num cara chamado de Rasputin, né? E aí, lembrando só essa questão da crise aí que eu falei do Nicolau. Esse Rasputin é um cara importante nesse período, porque ele é como se fosse um mago, né? Um mago do mundo mágico de Oz, bonito. E aí ele fala o seguinte: esse cara meio que virou conselheiro do rei, da família real. E ele era um cara assim meio católico, meio doidão, viajado, assim. E se vocês olharem até a foto dele, é um cara meio maluco, né? Vocês já perceberam isso.
Só que ele dava vários conselhos para a família, e a família real caía nesses conselhos, e eram conselhos ruins. As pessoas, ele era um cara ocultista, então acreditava em uns cultos assim meio doidos naquele período que já existia, beleza? E aí a gente tem que entender que esse cara também ajudou a enfraquecer o poder da família real, tá bom? Então, para a gente seguir agora para o processo revolucionário, né? Em 1905 vai ocorrer uma parada chamada de Domingo Sangrento. A gente tem que entender que a Rússia, nesse período, a pessoa tomava muita vodka e toma até hoje, né? Então, assim, rolou o Domingo Sangrento porque um grupo de pessoas, se manifestando justamente contra o Nicolau, foram para a praça de São Petersburgo para poder brigar justamente contra toda essa monarquia, né? E aí, o que aconteceu? O imperador falou, ó, mata todo mundo! E aí, não deu outra. Ele acabou assassinando milhares de pessoas em plena praça pública, beleza? E aí qual a grande questão? Ficou conhecido como Domingo Sangrento, beleza? Em 1905, por isso que eu falei esse espaçozinho de tempo para vocês. E aí o que vai ocorrer? Esse dia de Domingo Sangrento, né, vai causar vários outros movimentos para derrubar justamente essa monarquia. E aí, um pouco tempo depois, 9 anos depois, vem a Primeira Guerra Mundial, galera. Essa Primeira Guerra Mundial vai agravar também a questão social e política, social e econômica na Rússia. Por quê? Você vai ter que convocar pessoas para combater numa guerra onde elas mesmas não queriam, mas o rei tinha que brigar porque ele já tinha feito acordos. Segundo, é uma questão econômica, porque toda guerra você gasta muito dinheiro, né? Que você tem que gastar com alimento, você tem que gastar com armamento, você tem que... A pessoa que trabalhava agora, você tem que pagar um salário a ela, beleza? Ninguém vai pra guerra de graça também, você tem que manter essa pessoa lá. Você também vai estar tendo um agravamento político, porque o Nicolau não sabia as estratégias dele de guerra, e a Rússia nesse período também estava perdendo muito território nesse período, estava sendo atacada pela Alemanha Imperial ainda nesse período, e esses acordos também que ela fazia com os outros senhores feudais também não estavam conseguindo serem fundamentados, beleza? Ele não estava conseguindo organizar todo mundo. E aí o que ele vai acabar fazendo? Ele vai renunciar, beleza, galera? A partir de tanta pressão, ele vai acabar renunciando ao trono de imperador. Então o que ele vai acontecer? Ele vai estar lá bonitinho e tal, aí pum, chega, não sou mais imperador. E aí o irmão dele também tenta passar o trono para o irmão dele, só que o irmão dele também renuncia. Toda a corte da família real russa vai para a Inglaterra, beleza? Só que nessa tentativa de ir para a Inglaterra, eles são presos. E aí, à medida quando eles são presos, a galera que se manifestava, que lutava, prende eles, beleza? E aí vai começar em si a Revolução Russa, beleza? E aí o que vai surgir vai ser o Partido Operário Social Democrata, beleza? Vai ser um grande partidão, e aí a galera vai fazer uma coisa chamada de constituinte, né? Que é fazer uma constituição no país, já que ainda não tinha uma constituição própria nesse período, e eles vão criar uma constituinte para todo mundo criar as leis, essas novas leis do país, criar uma república. E aí a gente vai ter duas divisões políticas, né? Uma chamada de mencheviques e outra de bolcheviques, né? E essa galera do bolcheviques vai ser um dos principais pontos depois que a gente vai ver ao longo dessa revolução. E a gente vai ver lá, os mencheviques são conhecidos como uma revolução, tentam fazer uma revolução mais liberal, beleza? Socialista e liberal. Então o que eles tentem? A democracia, vão tentar justamente essa questão mais econômica, enquanto os mencheviques vão buscar uma revolução socialista. E aí é importante a gente estudar justamente a Revolução Russa, porque é onde que vai entrar a ideologia, principalmente de Karl Marx, né? Karl Marx vai ser o principal ideólogo de toda essa Revolução Russa, beleza? E aí o que vai acontecer? Esse mesma galera que vai fazer que vai dividir esses dois grupos, você vai ter os mencheviques, os bolcheviques, beleza? Você vai ter o Exército Vermelho e o Exército Branco, que em determinado período eles vão entrar em guerra, né? Que vai ocorrer justamente depois lá na frente a Guerra Civil, que vai ser de 1918 a 1921, beleza? Principalmente entre os mencheviques, os bolcheviques e o Partido Verde, que é apoiador justamente
lá da família real. E esses mesmos bolcheviques que vão acabar matando essa família real dos Romanov, beleza? Porque eles vão ser presos pelos bolcheviques. E aí você vai ter, durante todo esse período de guerra civil, você vai ter justamente essa questão de divisão entre grupos, né? E essa guerra civil só vai terminar em 1921, entendeu? Então, olha só. Primeiro, então, lembrando, depois da queda lá da família Romanov, você vai ter a criação de uma Assembleia Constituinte. Você vai ter principalmente dois partidos, os bolcheviques e os mencheviques. Um mais liberal e o outro mais revolucionário, beleza? Esse revolucionário mais com uma ideologia pura marxista, beleza? Chamado, principalmente, encabeçado por Lenin, show? E é ele que vai encabeçar toda essa revolução bolcheviques. Então, em 1917, você vai ter em fevereiro a primeira revolução. Então, grifem depois que vocês deem uma lida. Só estou passando esse vídeo aqui para ser mais rápido para vocês. Em 1917, você vai ter a primeira revolução russa, que vai ser justamente de todo mundo, tanto os mencheviques quanto os bolcheviques. E depois, lá em novembro de 1917, no mesmo ano, você vai ter a revolução bolcheviques, que vai tentar tomar o poder para criar uma ditadura comunista, beleza? E aí que vai também encabeçar para a guerra civil. Então, tudo isso vai levar à guerra civil, porque você vai ter grupos diferentes políticos. Só que em 1921, quem vai ganhar vai ser justamente os bolcheviques, beleza? Esses bolcheviques vão criar justamente o que a gente vai ver posteriormente de União Socialista das Repúblicas Soviéticas, beleza? E quem vai encabeçar isso vai ser justamente o Lenin. Só que aí a gente vai ver que ao longo desse primeiro período das repúblicas soviéticas, a gente vai ver que vai ter também uma divisão política, porque o Lenin vai acabar morrendo. Vai abrir espaço para quem? Para os dois sucessores deles, que seria o Stalin e o outro, o Trotsky. E a gente vai acabar vendo que o Trotsky vai acabar sendo perseguido por Stalin, e Stalin que vai dar sequência a boa parte da União Soviética, por uma característica principalmente da ditadura e da força. Estou fazendo esse vídeo aqui curtinho para que vocês tenham um resumo melhor, beleza? Com a minha participação, mas vocês podem estar acompanhando também lá no site. Qualquer dúvida vocês podem acabar tirando comigo. E agora eu queria só explicar para vocês um memezinho que eu sempre gosto de colocar para vocês, né? Eu sempre gosto de me divertir com vocês. Então vamos lá, galera. Então, olha só, esse primeiro meme aí tá dizendo o quê? Aquela época que era maravilhosa. Quando a gente não havia sindicatos, a gente trabalhava 16 horas por dia. A economia russa, antes da Revolução, né, você tinha os operários que trabalhavam nas fábricas, essas fábricas financiadas pelos franceses, e aí as pessoas trabalhavam muito, eram escravizadas, e é por isso que gerou principalmente a crise na revolta social, beleza? E aí é isso que a gente tem que entender. Pessoas trabalhando em más condições, pessoas vivendo em péssimas condições, pessoas, né, tendo longas jornadas de trabalho e nesse período sendo alimentadas justamente pela ideologia marxista, beleza? E aí o últimozinho é importante para entender um pouco sobre a questão da guerra civil, né? E aí a gente visualizar também como que vai ter uma briga entre o Stalin e o Trotsky, beleza? Você vai estar vendo lá, União Soviética FC, Futebol Clube, beleza? Aí tá lá, Vladimir Lenin era um ponta esquerda sensacional. Ponta esquerda, lembrando que lá em Revolução Francesa, que os jacobinos, né, a galera que lutava pelo povão, né, vai se sentar à esquerda. Então toda vez quando a gente fala hoje de esquerda, a gente está falando de partidos socialistas. Por isso que tem essa piada. Um sensacional ponta esquerda. Deixava os zagueiros adversários para trás, dando um passo atrás para dar dois à frente. Visualizando só essas pessoas aí, quem o Lenin tá driblando, né, dando drible, é justamente a aristocracia, aquela burguesia, né, a burguesia que era o dono das fábricas. Infelizmente, sua saída do time, a sua morte, que a gente vai ver depois, que a gente viu, né, deixou uma disputa por uma vaga no time titular, né? Então alguém estava disputando a vaga dele lá na ponta esquerda. E aí você tá vendo um cara bigodudo e tal, dando um carrinho e um outro por baixo, que é o Trotsky, né? Então essa charge quer dizer o seguinte, né? Quer dizer o Stalin
aproveitando justamente, dando uma rasteira, enganando o Trotsky, mandando o Trotsky lá para a Sibéria para morrer de frio, congelado, até que o Trotsky consegue justamente fugir para o México. E depois o Trotsky é assassinado. Beleza, galera? Então, olha só, isso é um vídeo resumão, não sei que tem muito mais coisas, mas vocês podem acompanhar no livro e também podem dar uma olhada também lá no vídeo do site. Qualquer coisa, a gente tira dúvidas amanhã. Beijo!